Olá, gente, bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal desta semana. Estamos aqui, eu, Daniel Souza e Tanguy Bagdadi. Cara, no início você falava um número, era tão legal, cara, mas você esqueceu o número já. Não é que eu esqueci, eu perdi a conta. Perdi a conta, eu também. Na verdade, eu tô falando isso para ver se você lembrava, que é 130 alguma coisa já. Eu não lembro, não tenho a menor ideia. O que, aliás, me deprime saber que eu tive tantos bate-papos com você. É mais do que a gente imaginou que ia aguentar, mais é verdade. Mais do que eu mereço, né, cara? É verdade. Mas assim, e se o cara quiser, de repente, num lugar só, ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz? O cara quer assistir os bate-papos, o cara quer ver... ouvir as colunas, quer saber o que está acontecendo. Quer apoiar o Petit Jornal. Quer apoiar o Petit Jornal, o cara quer pensar em outros projetos que a gente está fazendo e tal. E eu não sei como é que o cara faz. Mas agora tem uma forma. Como é que o cara faz? Acesse o site do Petit Jornal. Site do Petit Jornal? Tem isso, é? Petit Jornal agora tem site. Caramba, como é que acessa lá? É Petit Jornal, no caso, .com.br. .com.br, muito bem. Mas então, como é que escreve jornal? Eu sou meio ignorante. Eu sei que você é bem ignorante. Jornal J-O-U. Mas na verdade, se a pessoa está ouvindo a gente em qualquer lugar, basta ela olhar para o celular, para o tablet, para onde ela estiver ouvindo, que está escrito direitinho. Entendi. Aí no caso é só copiar e colar, né? Só copiar e colar. Aí copia aquilo ali, Petit Jornal, aí bota .com.br, vai aparecer o site lá. E aí, abre o site. entendi. E aí... As pessoas podem fazer sugestões sobre o site, podem fazer observações, colocações. Então, no fim das contas, todo esse quiprocó aqui é para te convidar a acessar o nosso site, que está no ar, né, a partir de hoje. Dá uma olhada lá quais são as funcionalidades que a gente tem. É um lugar para você reunir, né, no qual a gente reúne todo o conteúdo que a gente produz, os eventos que a gente participa. Se você se inscrever lá, você vai receber em breve, isso não está pronto ainda, mas vai ser uma funcionalidade muito em breve, uma newsletter, né, também com conteúdo que a gente vai produzir. Então vai ser um prazer te receber lá no nosso site. Todo o resto continua igual, tá? Então se você acompanha a gente pelo podcast e tudo, continua igual, não vai ter qualquer tipo de mudança, mas se você quiser entrar lá para prestigiar o nosso site novo, a gente vai ficar bastante feliz. E é um espaço legal, porque a partir de agora a gente vai poder colocar, inclusive, informações adicionais, inclusive fazendo referência a coisas que são ditas na coluna, às vezes dados, números, mapas, etc. A partir de agora a gente vai poder fazer essas referências, porque vai haver ali um espaço para essa publicação, para esse tratamento. E aí pode dar sugestão sobre o site? Pode dar sugestão. O que eu achava que tinha que ter lá, cara, era em tempo real a cotação do peso real. Do peso real? Peso real. Quanto é que tá valendo o peso real? Querendo comprar o peso real, quanto é que tá valendo? Mas o peso real, no caso, não existe. Não, mas aí você tem que pensar no futuro. Como é que vai ser? Não vai existir. Porque assim, o real... No caso, não vai existir. O real tá valendo quanto? O dólar? O real tá valendo agora que baixou, cara. Baixou, bateu 3,85, 3,80, deu uma melhorada. Deu uma desenvolvida. Você vai poder ir pra Disney já, você gosta. E o peso? O peso tá bem mais assim. Aí fazendo uma média fica quanto? Fica no meio ali, né? Fica na 5,5, sei lá. 6 pesos por real, 6 pesos real por dólar e tal. Peso? Não, é mais, cara. O peso peso real. Tô falando já do peso real. Não, cara, o peso real vai bater 10, 9. Não, cara, porque o Brasil é mais forte, vai puxar mais pra perto do real e não mais pra perto do peso. Entendi. Tudo isso aqui a gente tá falando porque, né, o Bolsonaro esteve em Buenos Aires na semana passada. E uma das coisas que ele levantou lá me deixou bastante curioso, assim, fiquei pensando de onde que tinha saído exatamente essa ideia, porque essa era uma ideia que vinha desde a época da criação do Bloco, e por incrível que pareça, os governos que mais falaram sobre isso foram exatamente os governos do PT, que eu tenho certeza que na época do PT o Bolsonaro provavelmente era contra, assim, né? Você está cedendo a soberania brasileira e tal, e ele colocou isso como uma possibilidade de ter uma moeda comum na América do Sul inteira, mas começando por Brasil e Argentina, e que seria uma forma de gerar uma certa proteção, uma segurança contra aventuras socialistas por aqui. Eu queria ouvir de você sobre a parte econômica disso, sobre a viabilidade e tal, que eu tenho certeza que você gostou da ideia, né? Quando você ouviu, você achou que ela era bastante factível. A ideia, né, como você bem colocou, não é exatamente uma ideia nova, ainda mais dentro da década de 90, quando ela pela primeira vez apareceu, você tinha ali já o processo de transição para a formação do euro. Então, muita gente colocava que aquilo era o futuro, que aquilo era uma tendência. Sem dúvida alguma, uma moeda única ajuda no fluxo de comércio, ajuda no fluxo de capitais, ajuda na ampliação do volume de negócios. Você deixa de ter aí a oscilação cambial como uma variação de risco, como um elemento de imprevisibilidade. Agora, você precisa de um projeto de longuíssimo prazo. Um projeto de longuíssimo prazo onde você vai gradativamente unificando as políticas monetária e fiscal. E hoje Brasil e Argentina estão em lugares completamente diferentes no que diz respeito às suas políticas macroeconômicas. A Argentina tem uma inflação
de mais de 50% ao ano. O Brasil tem uma inflação de 4%. Porra, a gente se sente benzão perto da Argentina, né, cara? A gente olha pra Argentina e fala assim, porra, aqui a gente tá bem. E perto da Venezuela, então, que porra, deu mais de 1 milhão. Primeiro mundo. E você tem também aí questões relacionadas ao fisco, precisa de uma unificação da política fiscal e outras coisas às vezes pouco triviais que as pessoas esquecem. Brasil e Argentina teriam que calcular a inflação da mesma forma. Brasil e Argentina teriam que ter métodos de cálculo fiscal idênticos. O Brasil teria que adotar o congelamento de preço, que é tradicional na Argentina. Teria que adotar um congelamento de preço. Enfim, você está falando de um projeto que é um projeto de longuíssimo prazo e, dada a instabilidade política da região, me parece, no mínimo, improvável que você tenha sucessivos governos tocando esse projeto de forma contínua. A Argentina está num processo eleitoral e me parece que houve ali apenas uma sinalização onde o Bolsonaro passava a seguinte mensagem: olha, você é empresário argentino, você que está vivendo aí essa draga, essa situação absolutamente difícil, se o Macri for reeleito, o processo de integração com o Brasil vai se aprofundar, eventualmente até com a adoção de uma moeda única. Isso soa como música para os ouvidos de industriais e empresários argentinos. E só para lembrar que quando a gente fala sobre o Mercosul, o peso do Mercosul, ele é mais importante, assim, em termos de projeção de poder, para o Brasil é melhor, porque o Brasil ele se mostra como uma liderança do Mercosul. Mas quando a gente pensa economicamente, para a Argentina é mais importante. Lembrando que o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina no mundo, assim, bem à frente dos outros. Se você for pegar a China, Estados Unidos e tal, estão bem atrás do Brasil. A Argentina é a terceira maior parceira comercial do Brasil, e se for pegar assim, em termos de escala, está bem atrás. Assim, sei lá, deve ser um quarto do comércio que o Brasil faz com a China e menos da metade do comércio que o Brasil faz com os Estados Unidos. Então, a Argentina tem uma posição um pouco mais secundária para a economia brasileira do que o sentido inverso. Então, falar isso na Argentina é algo que gera uma posição um pouco melhor para o governo Macri do que o contrário. E só mais um elemento que eu queria falar, que é, quando o Daniel falou sobre todo um projeto macroeconômico, né, de você ter uma série de parâmetros comuns, lembrando que o grande parâmetro que a gente tem é a zona do euro, né, que é a moeda comum que existe, enfim. Eu nem sei se existem muitos outros projetos de uma moeda comum, acho que não. Talvez o euro seja o grande exemplo da história de uma moeda comum circulando em mais de um país. E lembra o problema que deu. Na hora que você teve um descolamento entre as políticas econômicas, por exemplo, da Alemanha e da Grécia, a gente começou com um processo que foi chamado de Grexit, que depois, inclusive, deu origem ao próprio termo Brexit, mas o Grexit, na época, era a possibilidade de tirar a Grécia da zona do euro, porque não tem como, a gente não está conseguindo conviver. A alternativa foi colocar a Grécia numa política de extrema austeridade que durou muito tempo, foi terminar agora, terminou em fevereiro desse ano. Não estava conseguindo conviver porque o déficit público grego era muito maior do que o restante do bloco e o endividamento do país saiu do controle, quer dizer, o endividamento público grego chegou a bater 50, 150, 160 e mais recentemente bateu 170% do PIB. Era tão maior o endividamento em comparação a outros países do bloco que teve que haver ali uma tutoria em relação aos gregos. Quer dizer, não é um processo simples, né? Você ter ali uma unificação em termos de política monetária, em termos cambiais, porque, claro, você passa a ter uma moeda única. E lembrando sempre, a economia mais forte assume o ônus e o bônus. O ônus de estabilizar o bloco e o bônus de ter acesso, sendo a economia mais forte, mais competitiva, a um mercado muito maior e de forma privilegiada. Beleza. Dá pra incluir a Venezuela no... Dá não, cara. Não. Dá não. Aí que você queria falar de Venezuela, não era isso, não? Na realidade, o que aconteceu com a Venezuela é que essa semana ela teve o confisco de 20 toneladas de ouro que ela havia depositado de forma... como garantia de um empréstimo captado junto ao Deutsche Bank. E como ela não pagou, é um empréstimo de 2016, o Deutsche Bank acabou sequestrando essas 20 toneladas de ouro. A gente está falando de algo em torno de 750 milhões de dólares. É interessante que não é a primeira vez que isso acontece. A Venezuela tem algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares congelados no Banco da Inglaterra. Também já teve o sequestro numa situação semelhante, porque ele foi utilizado como garantia de ouro depositado no Citibank. É sem dúvida nenhuma um processo de asfixiamento do regime. O regime está tendo aí cada vez mais dificuldade para tentar vender esse ouro como forma de levantar recursos e, consequentemente, suprir o que o país está vivenciando. Então, há, sem dúvida nenhuma, um processo que precisa ser levado em consideração quando a gente analisa isso.
porque traz aí algumas dificuldades para a Venezuela. É curioso que a Venezuela conseguiu até vender ouro recentemente para a Turquia e conseguiu vender ouro também para a prática de uma situação onde houve, sem dúvida alguma, uma tentativa aí por parte dos nossos amigos venezuelanos para tentar levantar recursos e, consequentemente, capacidade importadora. Mas dá para ver que quem compra, na verdade, é uma decisão muito mais política do que exatamente uma decisão econômica, né? Enfim, se você vincular essa economia à Venezuela, atualmente não tem sido muito fácil. No caso dos árabes, acho que é mais pragmático mesmo. É uma oportunidade de comprar ouro, a gente compra ouro e bota nas nossas reservas aqui. Perfeito. E, aliás, quando a gente fala sobre uma aproximação política à Venezuela, talvez o grande país, né, que seja o suporte, seja a Rússia. Sem dúvida. E essa semana agora, assim, a gente está vendo aqui no Brasil um momento no qual está se falando muito sobre vazamento de informações, né, e o Telegram, ele está no centro das atenções, lembrando que o Telegram é russo. Então, daqui a pouco vai começar a surgir, mas será que não foi um outro país? Eu acho, se eu não me engano, o Ciro Gomes já falou hoje, será que não foi um outro estado e tal? E um país que fatalmente, assim, quando você olha para o cenário, um país que sempre é suspeito é, de fato, a Rússia. E o fato que eu queria levantar é que, ao longo das últimas semanas, a gente tem visto uma movimentação russa em direção a países que até agora não estavam no seu... Particularmente quando a gente fala sobre a Palestina. Então, só para lembrar, né, os Estados Unidos estão iniciando um processo de paz, né, estão querendo voltar a ter um processo de paz entre Israel e a Palestina, um processo que a gente já sabe que vai agradar bastante a Israel, que tende a não agradar muito aos palestinos. A proposta não está clara ainda, mas muito provavelmente o cenário é esse. E o Putin, de forma muito estratégica, começa a se aproximar dos palestinos. O que faz com que a gente tenha a possibilidade de, ao longo dos próximos meses, quando esse processo de paz for colocado na mesa, é possível que a gente tenha a Rússia sentada na mesa do lado dos palestinos. Olha como é que muda o jogo. E o outro, isso está no Guardian de hoje, né, o jornal britânico, que é o tamanho da aproximação que a Rússia está buscando junto a países africanos. Países africanos que faz muito tempo que não são exatamente uma prioridade para a Rússia e tal. Aliás, desde o fim da Guerra Fria, desde a União Soviética. Desde a União Soviética, sim. Se for pegar... Talvez até a década de 80 você tinha uma certa influência com o movimento socialista, independência, enfim. Mas desde então a Rússia não consegue olhar muito para o continente africano de uma forma geral. E tem pelo menos 13 países africanos de quem a Rússia vem se aproximando bastante. A gente está falando de países, se for pegar o mapa da África, são países muito estratégicos, tipo Sudão do Sul, Zimbábue. São países que tendem a receber tanto ajuda econômica, ajuda militar, ajuda técnica. Então, vale a pena ficar de olho como é que a Rússia vai fazer esse movimento, sobretudo porque é uma possibilidade que a Rússia tem de contrabalançar uma influência que os Estados Unidos estão deixando um pouco de lado. Eu queria apenas deixar registrado que, caso o meu Telegram tenha sido hackeado, o que acaba acontecendo na prática é que tudo que eu disse em relação ao Tanguy é verdade. É verdade. Inclusive os memes de tiozão que você manda, né? Aqui memes de tiozão, cara, são memes engraçados. Não, eu não vou falar nada. Memes engraçados. Vai vazar aí o Petit Jornal Gate e aí a gente vai saber como é que é o meme de tiozão, né? A história vai contar o que aconteceu. Maravilha. E regra de ouro? Regra de ouro foi flexibilizada hoje. Que a gente já vinha falando aqui que seria, né? A regra de ouro é aquela que proíbe o governo brasileiro de vender títulos, de pegar emprestado para cobrir despesas correntes. O que vem acontecendo ao longo dos últimos tempos é que as despesas obrigatórias vieram crescendo, mordendo parcelas cada vez maiores do orçamento público. O governo foi zerando os investimentos e chegou um determinado momento que nem zerando os investimentos praticamente você tem recursos para cobrir despesas como o BPC, para cobrir despesas com a Previdência e etc. No ano passado, quando o orçamento foi feito ainda no governo Temer, já tinha ocorrido a previsão de que esse ano haveria necessidade de flexibilização da regra de ouro e hoje o governo conseguiu aprovar no Congresso uma flexibilização de 248 bilhões de reais, o que significa que você vai poder captar até 248 bilhões, não quer dizer que vai utilizar essa totalidade de recursos para cobrir despesas correntes. Pois é, a situação fiscal brasileira é delicadíssima e está se deteriorando a olhos vistos, e se nada for feito, a tendência é que a deterioração se acelere ao longo dos próximos anos. E como é que o mercado enxerga isso? O mercado já mais ou menos havia precificado isso, já esperava isso. O que significa precificado? Precificado quer dizer que já tinha colocado no preço, ou seja, que as expectativas já haviam sido ajustadas para essa realidade. Você tem balanços no mercado quando surge um fato novo, quando surge uma surpresa. A flexibilização da regra de ouro não é uma surpresa. Isso já está sendo projetado e esperado desde que o orçamento foi feito no ano passado, e pela trajetória mesmo de crescimento das despesas obrigatórias no Brasil, isso é algo que já se fala sobre isso durante já alguns anos.
há alguns anos que não se diz se isso vai acontecer, já se dizia quando vai acontecer. Aconteceria um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, mas já havia aí a segurança de que isso acabaria acontecendo, o que é, sem dúvida nenhuma, algo perigosíssimo, porque é sinal de que o nosso orçamento está estragado. Maravilha. E se a pessoa quiser apoiar o Petit Jornal, agora a gente vai dar um endereço diferente, né? Ela pode entrar sim, apoia.se/Petit, mas ela pode entrar também no www.petitjornal.com.br. Todas as informações lá, como apoiar. Eu queria agradecer de coração os nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente todo mês para ajudar a gente a ter equipamento, até reservar um tempo da nossa agenda para isso, enfim. A produção de conteúdo é sempre algo muito cansativo. Aliás, a gente pede a ajuda de vocês, mas ajudem os podcasts que vocês gostam, porque fazer podcast assim, dá trabalho, é algo, né, que é cansativo muitas vezes. Essa contribuição faz toda a diferença. Então agora você entra lá no site www.petitjornal.com.br e a gente tem inclusive uma vinheta nova da nossa querida Bettina Chateaubriand, que vai rolar agora se você estiver ouvindo pelo nosso podcast. Maravilha. Obrigado, abraço, gente. Tchau, tchau.